Olá, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que são levadas ao ar pela Casa Bezerra de Menezes. A nossa gratidão pelo convite generosamente feito pelos dirigentes da casa para estar com vocês nesta manhã de domingo, onde nós vamos falar sobre este tema árduo e dolorido, que é os vícios e a autoconsciência do espírito. Este trabalho foi trazido aqui nesta obra Vivências do Amor em Família, obra produzida por Divaldo Pereira Franco e compilado, organizado por Luiz Fernando Lopes no ano de 2016. Nós pegamos um pedacinho, não é, desta obra trazida por Divaldo, não é, que está no capítulo 8, Educação e a Vida, não é, os vícios e a autoconsciência. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre esta temática que muitas vezes está dentro dos lares de muitos de nós que vivenciam em parte esta dificuldade. E vamos ver quais são os recursos que nós temos, ofertados pelo Divaldo e outros autores, para que a gente possa encontrar um caminho, uma luz no fim do túnel para sair desta dificuldade. Mas antes de abordarmos a obra do Divaldo, eu trouxe esta fala do Espírito Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 8, que tem por título Obediência e Resignação, onde Lázaro nos diz: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e seu vício é a indiferença moral. Então vejam que aqui Kardec já traz esta mensagem de Lázaro na construção do Evangelho, de que a humanidade terrena traz como vício, principal vício, a indiferença moral. Isto significa a indiferença em relação às necessidades e às dores do seu semelhante. Temos uma atividade intelectual bastante intensa, mas ficamos devendo, né, em relação, né, ao cuidado com a dor e a necessidade dos semelhantes. Trouxe também aqui para a gente poder perceber uma relação dos vícios morais, não todos, porque não caberiam em um slide, né? Mas trouxe aqueles que eu julgo, né, principais para nós estarmos olhando, simplesmente para nós olharmos. Né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cólera, a raiva, a irritação, os ciúmes, a ambição, a inveja, a maledicência, a desonestidade, a deslealdade, a dissimulação, o perfeccionismo, a crueldade, a rebeldia, o desrespeito, a desobediência, a mágoa, o melindre, as incoerências entre o pensar e sentir e falar e agir. Muitas vezes pensamos e sentimos de um jeito e nos expressamos, falamos e agimos de outro jeito. Então isto cria uma relação de incoerência. E isto é um vício que muitos de nós carrega e que precisa ser corrigido no decorrer do tempo. E aí então, nós temos os vícios físicos relatados pelo Divaldo nesta obra Vivência do Amor em Família. O álcool, o cigarro, medicamentos para dormir, anti-inflamatórios, estimulantes sexuais, jogos de azar, compras compulsivas. E, gente, eu tomei a liberdade de trazer mais alguns outros vícios que eu julgo que fazem parte da nossa realidade hoje em dia: a alimentação compulsiva, a dependência afetiva, o sexo sem responsabilidade, o trabalho compulsivo, o celular e a internet, os jogos eletrônicos, exercícios físicos, logicamente em excesso, não é isso? E substâncias psicoativas. Vejam que está grifado em vermelho aqui, porque nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre essas substâncias aqui no decorrer do nosso bate-papo. Assim, então, temos estes vícios físicos sobre os quais nós precisamos trabalhar. E o Divaldo sugere ainda para nós fazermos, não é, uma relação
dentre estes vícios, aqueles que cada um de nós possui, né, coloca num quadrinho e fixa na porta da geladeira, né, ou no espelho do banheiro, para que a gente possa estar consultando diariamente esses vícios e meditando com cuidado a respeito sobre eles. O que nós precisamos fazer para vencer esses vícios e estas dependências que trazemos, né, nesta reencarnação. O Divaldo ele traz algumas possíveis causas destes vícios. Quando diz, somos induzidos a sonhar com o nosso triunfo de fora, mas poucos de nós nos lembramos das realizações daqui de dentro. Então, o nosso triunfo para mostrar para as pessoas que nós somos bem-sucedidos. Mas e aqui dentro? Será que somos bem-sucedidos na nossa intimidade? Nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos vícios, nos nossos medos? Diz o Divaldo, somos moldados, modelados para fazer o que convém socialmente, mesmo que seja amoral e até imoral. Então, vejam, somos moldados, né? Somos estruturados para fazer as coisas que venham a ser conveniente para a sociedade, mesmo que seja amoral ou imoral. Não importa se eu seja corrupto, não importa que eu não pague os meus impostos, mas o importante é a imagem que eu passe para a sociedade. Não importa que eu seja cruel, não importa que eu faça muito mal para a sociedade, mas se todo mundo me enxerga bem na fita, tá tudo certo, não tem problema nenhum. As máscaras sociais são disfarces, que nós exibimos para os outros, a título de mostrar para a sociedade o sucesso e a felicidade exterior. Então, saímos nas colunas sociais sorridentes, por fora, na nossa máscara exterior, e muitas vezes chorando intimamente. Porque não somos os exemplos de sucesso e de felicidade íntima que poderíamos ser com toda certeza. Fazemos as coisas para os outros. A culpa, a solidão, o medo e a sociedade são então tormentos que nos acompanham nesta jornada reencarnatória. Vejam, a culpa, a solidão, o medo e a ansiedade. Tormentos que passamos a vivenciar por escolhas equivocadas que fazemos na nossa forma de conduzir a nossa própria reencarnação. Por que isto? Quando o objetivo não é alcançado. Quais são os objetivos? O sucesso, a felicidade exterior, o triunfo que a gente mostra para as outras pessoas. Quando isto não é uma realidade íntima vivida pelo espírito, a frustração se transforma em algum tipo de vício, nos diz o Divaldo. E aí, para diminuir o sofrimento que me envolve, para eu tentar diminuir estes tormentos que me acompanham, não é isto? Este sofrimento psíquico, como diz o Divaldo, não é? Que nos corrói por dentro, o que nós fazemos? Né? Deixa eu voltar aqui. Opa! Desculpe, gente. Não, eu precisava... né? O que eu faço? Não estou conseguindo aqui voltar para o slide anterior. Né? Eu adentro ao caminho dos vícios. Né? Como é que eu posso realizar? Né? Como é que eu posso sair desta enrascada? Como é que eu posso sair dos tormentos? Né? E as pessoas, então, no uso do seu livre-arbítrio, encontram o caminho dos vícios como forma de, quem sabe, se anestesiar e não sofrer mais a ação da culpa, né, que ela sente, do remorso, né, e das dificuldades que ela acarreta. O Divaldo nos sugere algumas atitudes. Para superar os vícios, é fundamental reconhecer
a sua influência. Então, se eu já adquiri a consciência do vício que eu estou vivenciando, eu posso então começar a tentar superá-los. Se eu ainda não adquiri, eu preciso, o quanto antes, reconhecer a importância do vício na minha existência. O quanto ele está prejudicando o meu progresso e a minha evolução moral e espiritual. O quanto ele está deteriorando as minhas condições físicas. Então, para superar o vício, é preciso reconhecer a sua influência. É preciso não tentar enganar a mim mesmo, dizendo para mim que eu faço uso esporádico, que eu tenho perfeito domínio sobre a situação, que eu paro de beber quando eu quiser, eu paro de fumar quando eu quiser, eu paro de usar a maconha, o crack, a cocaína, o LSD quando eu quiser, porque isto não é verdade. Isto é uma forma que eu encontro de continuar vivendo na ilusão em que eu me coloquei, não é? Enganando a mim mesmo. Então, eu não faço uso esporádico. Eu preciso reconhecer a influência do vício. Eu preciso ir para o espelho, olhar para mim mesmo e dizer: eu sou um dependente. Eu sou viciado. E eu preciso de ajuda. Não é? Aí é que entra a lista das dificuldades que nós colocamos na fala do Divaldo no slide anterior. Relacionar quais são os meus vícios, quer sejam eles físicos ou morais, preciso deixar no espelhinho para eu relembrar e eu refletir a respeito deles. Não é? E preciso realizar um trabalho terapêutico. Eu preciso buscar a ajuda terapêutica para mudar os padrões de pensamento nos quais eu tenho buscado viver nos últimos tempos. Eu preciso realizar uma reprogramação mental. Os vícios, muitas vezes, eles podem começar nesta reencarnação, mas em outras tantas vezes, são caminhos que eu já trilhei em outras reencarnações e eles estão na minha memória espiritual. Então, este caminho já faz parte do meu automatismo. E eu trago nesta reencarnação a proposta justamente de mudar de estrada, de percorrer uma outra trilha que vai me levar para um caminho distante da dependência de qualquer natureza. Então eu preciso realizar uma nova programação mental. Não é? Quando eu repito muitas vezes os mesmos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, de palavras e de atitudes, não é? Isto impregna meus neurônios de tal forma que eu só percorro aquelas trilhas aqui na minha mente. Então, eu preciso construir novos caminhos para que eu deixe de percorrer aquele automatismo no qual eu vinha vivenciando durante determinado tempo da minha existência. Senão, eu muito provavelmente não vou ser feliz na retomada de novos caminhos. Aliás, na tomada de novos caminhos, na escolha de novos caminhos. Não é isso? Então, muito cuidado nessa hora, mas são atitudes importantes que eu preciso tomar para buscar a ajuda de que eu necessito. O Divaldo ele traz para nós algumas sugestões terapêuticas nessa obra Vivências do Amor em Família, que eu trouxe para vocês algumas delas, já que o nosso tempo não comporta tantas. A primeira delas é o exercício do auto-amor. Eu preciso trabalhar as emoções que me são autodestrutivas. Eu preciso começar a trabalhar emoções que são construtivas. Vejam. Então eu preciso dizer para mim mesmo que eu me amo. Não é? E já que eu me amo, não é, por esta razão, eu vou cuidar de mim. Para que eu seja cada vez mais saudável. Para que eu esteja cada vez mais saudável.
Não importa que eu tenha defeitos. E, gente, defeito é uma condição inerente ao espírito num mundo de expiação e provas. Não é? Porque não existe aqui no planeta Terra pessoa qualquer que seja sinônimo de perfeição. Todos aqui estamos para aprender alguma coisa, não é? Construir sentimentos, controlar as nossas emoções, construir virtudes, para que nós possamos, no decorrer das reencarnações, alcançarmos o estágio de perfeição a que o espírito pode almejar, a ser um espírito de luz. E se eu me amo, então, eu vou estar sempre vigilante para permanecer com saúde e paz. Então, eu preciso dizer isto para mim inúmeras vezes por dia e durante todos os dias da minha existência. Eu preciso trabalhar este amor comigo mesmo. Veja que Jesus ensinou para nós 2 mandamentos. Olha, gente, 2 mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento ensinado por Deus, amar ao próximo como a mim mesmo. Eu só vou conseguir amar algum de vocês depois que eu aprender a amar a mim mesmo. Eu não posso dar para vocês aquilo que eu não tenho. Eu só posso dar aquilo que eu já construí. Então eu só vou conseguir amar alguém depois que eu conseguir amar a mim mesmo. Este é o primeiro passo. Então eu amo a mim mesmo. A partir do momento que eu sei o que é amar a mim, o que é cuidar de mim, eu posso amar ao outro e cuidar do outro. E quando eu estiver me exercitando nesta tarefa de amar a mim e de amar ao outro, consequentemente, é por tabela, gente. É pura consequência, eu estarei amando a Deus. É assim que eu aprendo a amar a Deus. Lá na frente eu vou saber o que é melhor isto. Mas hoje, eu preciso seguir estes 2 passos iniciais. Amar a mim e amar a vocês. Continua, Divaldo, nessas sugestões terapêuticas, a abordagem do próprio vício. E aqui eu preciso reestruturar o meu pensamento. E ele traz, dentro desta abordagem, o vício em relação ao fumo e em relação ao álcool. Então eu preciso reestruturar o meu pensamento em relação ao fumo e dizer para mim mesmo, eu não sou fumante. Eu apenas gosto de cigarros, mas eu não sou fumante. Mas esta semana, e só por esta semana, eu darei atenção à minha saúde e reduzirei o número de cigarros consumidos. Então, eu preciso fazer esta proposta para mim mesmo dentro desta abordagem, para que eu possa, aos poucos, ir reestruturando o meu pensamento. Veja a fala, esta semana. Por quê? A doutrina espírita ensina para nós que na natureza nada dá saltos. Nada avança de uma forma rápida e grandiosa. Muito pelo contrário. É em pequenas etapas que nós crescemos, que nós vamos fazendo as construções que nós precisamos na nossa própria intimidade. Então eu preciso dizer para mim mesmo que eu me proponho nesta semana a dar mais atenção à minha saúde e que vou reduzir o consumo de cigarros. E vou fazendo isto semana após semana, até que chega o momento que eu já me enxergo em condições de ir para o passo seguinte. Não é? Como eu apenas gosto de fumar e pretendo cuidar da minha saúde, esta semana eu digo para mim, eu não irei fumar. Só por esta semana eu não irei fumar. O fumo causa vários tipos de câncer e outras doenças. E como eu sou uma pessoa inteligente, porque possuo consciência, não irei comprar a minha própria morte em forma de cigarros. Então vejam que eu vou aos poucos estruturando na minha mente, dizendo para mim mesmo aquilo que eu preciso trazer para me conscientizar que preciso de ajuda e preciso reestruturar o meu pensamento.
não é? E por esta semana, então, eu não irei fumar. E quem sabe da primeira semana eu consiga, né, me convencer de que posso passar a segunda semana sem fumar, a terceira semana, a quarta semana. De repente eu vejo, eu estou há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses sem fumar. Fortalecendo o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade, para que eu possa, durante mais uma semana, estar distante do vício. Ainda nesta segunda abordagem que o Divaldo propõe de, não é, reestruturação do pensamento, eu direi, se for alcoólico, eu não sou dependente do álcool. Eu apenas aprecio beber muito em qualquer dia da semana. Mas como a bebida alcoólica provoca distúrbios em vários órgãos do meu corpo, prejudicando a minha consciência familiar, esta semana eu reduzirei o consumo de álcool. Então vejam, né, que eu digo para mim mesmo que esta semana eu reduzirei o consumo de álcool. E aí eu preciso ver quanto de álcool eu consumo, né, para poder estabelecer para mim esta meta de reduzir a quantidade que eu venho consumindo ultimamente. Vejam que é uma proposta de reestruturar o meu pensamento, de reformular a minha vontade, estabelecer uma meta e seguir este compromisso comigo mesmo. E aí, realizando, não é? Conseguindo alcançar esta meta de ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não é? Reduzindo o consumo de álcool, não é? Depois de algumas semanas, eu posso, então, estabelecer uma meta mais ousada para mim. Por causa do meu interesse em cuidar de mim mesmo, nesta semana eu não beberei uma só gota de álcool. Vejam, uma só gota de álcool. Para quem bebe muito e todos os dias, é uma meta, gente, a ser alcançada, bastante promissora, que depende de um esforço muito grande da vontade, do espírito para isso, mas é para o bem-estar dele, é para o bem-estar da família dele. Então vejam, será que não vale a pena se impor esta condição de não beber uma só gota de álcool nesta semana? E quem sabe na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, até que a gente consiga ficar afastado da dependência, por um tempo muito maior. A terceira sugestão terapêutica do Divaldo é evitar de dizer para mim mesmo, nunca mais farei isto. Né? E aqui ele sugere, né? Evitar de dizer a mim mesmo, a partir de hoje nunca mais usarei drogas. Evitar de dizer a mim mesmo, de hoje em diante nunca mais farei compras de forma compulsiva. Evitar de dizer para mim mesmo, hoje eu me libertei, nunca mais fumarei um cigarro, nunca mais beberei uma gota de álcool, nunca mais farei isto, aquilo ou o que quer que seja. Porque nunca mais é um espaço de tempo muito grande. E nós precisamos fazer pouco. Em doses homeopáticas, as mudanças são realizadas na nossa intimidade. Primeiro no nosso pensamento, na nossa consciência. Depois no nosso sentimento, na nossa vontade de realizar. É preciso que o espírito fortaleça a sua vontade para vencer a dependência de qualquer natureza. Com a vontade frágil, isto não é possível. E não dá para fortalecer a vontade de uma hora para outra. Então não dá para dizer que nunca mais eu vou fazer tal coisa, porque no dia seguinte provavelmente eu vou repetir a minha falha, o meu erro. E aí depois eu corro o risco de enveredar pelo complexo da culpa, do remorso por ter a vontade fragilizada. E isso não é bom para a gente. Por isso é que eu preciso aprender a dizer, somente hoje eu não usarei estas substâncias. Somente hoje. Se a gente vai nos Alcoólicos Anônimos, eles nos ensinam isso. Se a gente vai
No Amor Exigente, eles nos ensinam isso. Se a gente vai nos Narcóticos Anônimos ou qualquer outro grupo de autoajuda na área da dependência, nós vamos aprender esta fala. Somente hoje eu não usarei esta substância. Como nos diz Mateus nesta passagem, a cada dia basta as suas aflições. Então eu preciso trabalhar o fortalecimento da minha vontade por hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu preciso trabalhar e fortalecer novamente a minha vontade para continuar, né, nesta caminhada a que eu me propus para me afastar da dependência. A quarta sugestão do Divaldo para a gente, né, a consciência de que nascemos para amar. Então, eu preciso trazer para a minha intimidade, para o meu pensamento e para o meu coração, esta consciência de que eu nasci para amar. Desejo, então, ser feliz, desejo viver em paz, sem vícios, sem conflitos, sem as dependências que me escravizem, de qualquer natureza. E aqui, gente, volto a reforçar, vícios morais ou vícios físicos. Eu preciso vencer tudo isso. Um de cada vez, com toda certeza, como nos ensina a terapêutica do Divaldo, não é? Dos grupos de autoajuda, mas se eu nasci para amar, eu preciso me afastar da dependência que me escraviza. Porque se eu estou vivenciando a dependência como escravo da substância ou do vício moral em que eu me encontro, como é que eu posso viver em paz? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso evitar os conflitos? Não vou, se eu estiver vivendo. Muito pelo contrário, dentro da dependência, eu vou estar vivendo um momento ou outro os conflitos de toda a natureza. Então, que a gente possa pensar nestas possibilidades. Aqui trago de novo, né, o slide dos tipos de dependência, porque, né, nós temos o último aqui, que está grifado em vermelho, que são as substâncias psicoativas, que eu disse que nós voltaríamos a falar sobre elas novamente. Né? E o Divaldo, aqui neste livro Vivências do Amor em Família, diz o seguinte: eu aconselho aos pais que não se deixem dominar pela ingenuidade. Olha só, é uma fala bem forte do Divaldo. Não se deixem, senhores pais, dominarem-se pela ingenuidade. Se tiverem um filho inserido neste contexto das drogas, da dependência de qualquer natureza, levem-no imediatamente a um atendimento ou tratamento especializado. Não se iludam pensando que o problema irá passar sem que sejam tomadas providências para solucioná-lo. Não é? E tem mais. Se a questão não for enfrentada com firmeza, o quadro tenderá a agravar-se. Muitas vezes, porque o Divaldo fala isso, pela larga experiência que ele tem, né, no cuidado de tantos jovens na Mansão do Caminho, né, que lhes são filhos do coração, e ele traz exemplos aqui nesta obra e de outros que ele veio a conhecer, não é, nas suas relações, na sua vida de relações, não é, com tantas famílias, não é isso? E ele fala com autoridade sobre isso. Não é? A grande maioria das pessoas que são dependentes e das famílias dos dependentes procuram se iludir, se enganar, achando que isto é uma questão de tempo e que isto vai passar. E ao agir desta forma, nós nos iludimos. Quer nós sejamos dependentes de substâncias ou de vícios morais, quer nós sejamos codependentes, familiares, amigos que vivem no mesmo contexto. Não é isto? Por isto, a dependência de qualquer natureza precisa ser enfrentada com firmeza. Senão, gente, é batata, vai se agravar. E lá na frente, a dificuldade para solucionar o problema vai ser muito maior. Neste livro, Capacitando ao Apoio Fraterno, o Dr. Edson Luiz Cardoso
psiquiatra e que trata da dependência química, nos traz alguns conceitos. A dependência química é uma doença crônica, olha só, que se caracteriza, não é, por recidivas, recaídas frequentes, onde o uso continuado das substâncias tóxicas para o organismo humano vai trazer alterações muitas vezes irreversíveis na sua estrutura e no funcionamento do cérebro. Então, a dependência química ou de substâncias psicoativas, ela começa muitas vezes como brincadeira, quer seja por jovens ou por adultos. Mas depois de algum tempo, este tempo é variável para o indivíduo, para uns pouco tempo, para outros demora mais tempo, mas com o uso constante vai se caracterizar a dependência. E aí se transforma numa doença crônica, onde as recaídas são frequentes e podem, no decorrer do tempo, causar estas alterações irreversíveis na estrutura e no funcionamento do cérebro do indivíduo. E nós temos, por incrível que pareça, muitas pessoas bem intencionadas e outras até da área de saúde que defendem a liberação do uso das substâncias, mesmo tendo consciência, né, dessas alterações irreversíveis na estrutura do funcionamento do cérebro, gente. E se a substância provoca essas alterações, como é que nós podemos batalhar pela liberação das substâncias que vão produzir danos no cérebro dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos? Diz ainda Dr. Edson, estudos da ciência médica caminham para a conclusão da existência de fatores genéticos. Não é? E esses estudos da ciência médica que dizem que existem fatores genéticos, que existem predisposições, os estudos da doutrina espírita vêm dizendo para nós que são frutos das ações da criatura em vidas passadas. O fato de ter vivenciado a dependência química em outras reencarnações, não é, fez com que o funcionamento do cérebro físico fosse danificado, mas não somente do cérebro físico, do cérebro perispiritual. O dano ele acontece primeiro na estrutura perispiritual do indivíduo e depois isso se reflete na estrutura física do espírito reencarnado, não é? Do cérebro físico. O corpo físico morre ao final da existência, muitas vezes por overdose, ou às vezes por consequência do consumo da droga, que vai danificar outras partes do corpo físico. Mas os danos estão lá no perispírito. A infração à lei divina está registrada no perispírito ao consumir a substância ou ao vivenciar os vícios de natureza moral. Os danos estão feitos lá no perispírito e é preciso voltar uma nova reencarnação. No preparo de uma nova reencarnação, estas memórias são trazidas pelo espírito para que ele possa planejar a próxima existência e, quem sabe, na proposta do planejamento reencarnatório, vem aqui uma prova ou uma expiação para que ele consiga superar e se afastar de uma vez por todas dos vícios. E muitos de nós reencarnam uma vez, duas, três, quatro, e não conseguimos vencer a dependência química. Então, quando nós vamos reencarnar e nós trazemos a prova ou a expiação para poder vencer a dependência química, toda a estrutura genética que vai ser construída a partir daí, ela deve favorecer a estes registros. Por isso é que a ciência médica identifica esses fatores genéticos predisponentes, né, a gente vir aqui, por conta destas experiências anteriores que precisamos superar, precisamos alterar aqui,
Não é? Precisamos ver se a gente já fortaleceu suficientemente a vontade para dizer não às substâncias psicoativas. Diz o doutor Edson, as psicoses causadas por essas substâncias são ainda agravadas pela ação dos espíritos desencarnados nas chamadas obsessões espirituais. Então, além de trazermos estas dificuldades, não é, pelas experiências vividas e que estão registradas na nossa memória espiritual, nós também temos a ação destes espíritos. Se por um acaso eu estimulei outras pessoas a usarem as substâncias, né, que provocaram danos na sua estrutura cerebral e espiritual, né, perispiritual, vejam só, eu trago dívidas em relação a estas pessoas que de repente querem se vingar, porque entraram neste caminho por conta da forma como eu estimulei, de as terem convencido de que isto era uma boa, de que isto era legal, de que isto era gostoso, né, de que ia proporcionar euforia, de que eu podia sair, né, das minhas enrascadas, das minhas dificuldades. E aí a pessoa embarca na sua canoa furada, mas por causa dos estímulos que eu ofereci. E aí vem me cobrar aqui. Isso é uma das possibilidades. O dependente de qualquer natureza, quando ele desencarna, não morreu a dependência dele por causa disso. Ele volta para o mundo espiritual e sente a mesma necessidade que ele tinha aqui. Ele sente a necessidade da substância, ele sente a necessidade do cigarro, ele sente a necessidade do sexo, ele sente a necessidade do crack, da maconha, sente a necessidade do LSD, da cocaína, de qualquer substância. Ele é um dependente. Está do lado de lá tão dependente como era enquanto estava aqui. Só que lá ele não tem a substância. O que ele faz? Então, ele se aproxima daqueles espíritos que estão usando a droga aqui. E começa, né, se abraça, porque vibratoriamente estão na mesma sintonia de pensamento e de sentimentos, abraçam-se mutuamente, né, se vinculam e passa então o desencarnado a absorver as emanações tóxicas das substâncias que o encarnado sorve aqui. Então, além daquilo que ele absorve para ele absorve para, né, atender às necessidades dos desencarnados nessas obsessões espirituais. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Por isso, o Dr. Edson diz que a dependência química não é a doença de um só, é doença da família. A família precisa de tratamento. Pode ser feito de forma individual, pode ser feito de forma conjunta, mas tanto o dependente quanto o codependente precisam de tratamento. Precisam conhecer a doença e precisam conhecer as ferramentas que eles têm à sua disposição para poder ajudarem-se mutuamente. Lembrem-se, a dependência química é uma doença crônica. A dependência química não tem cura, gente. A dependência das substâncias psicoativas não tem cura. É para o resto da existência. E às vezes, de muitas existências, com muito esforço do espírito para poder se curar. Mas vai chegar o dia que vai curar? Vai. A espiritualidade diz isto para a gente. Então, é uma questão de fortalecimento da própria vontade, de muito esforço, de muita perseverança, de muito trabalho. Vai chegar um dia em que esta dificuldade vai ser vencida pelo espírito. Mas isto não acontece nesta presente reencarnação, onde ele está vivenciando a dependência. É preciso ter esta consciência. Por isso, os dependentes se dizem dependentes em recuperação, qualquer que seja o grupo de autoajuda que ele esteja participando. O doutor Edson Luiz Cardoso diz que é preciso do tratamento ambulatorial para o dependente se ele tem um certo nível de equilíbrio.
E quando ele não tem este equilíbrio, quando ele não é dono das suas decisões, ele precisa da internação compulsória em uma comunidade terapêutica. Então, isto se faz imprescindível. Ali ele vai passar por um tratamento de desintoxicação, né? Ali ele vai ter a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, né? Do terapeuta, vai fazer laborterapia, né? Vai trabalhar como forma de ajuda, vai tratar da sua espiritualidade, né? E com isto, né, neste tratamento, que dura algo em torno de 6 a 9 meses, ele vai conseguir um nível tal de recuperação para que depois ele possa começar o tratamento ambulatorial. E no tratamento ambulatorial, gente, segundo o Dr. Edson, nesta obra, Capacitando ao Apoio Fraterno, ele diz que são necessários o psiquiatra, o psicólogo, terapeuta, se for o caso também, o grupo de autoajuda e a espiritualidade. Né? Esses 4 elementos, terapeuta envolvido, se for o caso, o 5º elemento, eles estarão auxiliando dependente, eventualmente codependente também, na sua recuperação. Então vejam, né? Os dependentes, eles estão em permanente estado de recuperação. A cura vai acontecer em algum momento, numa outra reencarnação. O trabalho de recuperação começa aqui. Nós grifamos, né, o grupo de autoajuda aqui, ele está em vermelho, porque existem, não é, vários grupos, como nós já citamos, algum deles, os alcoólicos anônimos, né, que tratam do alcoolismo especificamente, os narcóticos anônimos, né, que tratam, né, dos dependentes de substâncias psicoativas, né, o Amor Exigente, que trata, né, dos 2 casos aqui. Assim. E nós temos também, né, porque, e vou falar aqui, trouxe para citar, para conhecimento geral, porque nós não sabíamos, até o começo deste ano, que existia um grupo de autoajuda na seara espírita. Nós mesmos, na casa espírita, quando recebemos no atendimento fraterno, quando recebemos na mocidade casos dessa natureza, nós fomos aqui na cidade de Sorocaba, né, na nossa casa espírita, no Centro Irmã Francisca, nós fomos buscar conhecer como é que funcionavam esses grupos de autoajuda. Então fomos pessoalmente para conhecer o trabalho deles, para depois fazer a indicação, destes grupos, quando surgia este problema dentro da nossa casa. E somente neste ano, nós ficamos sabendo que existem grupos de autoajuda espíritas, que se utilizam, da doutrina espírita, como recurso para auxiliar estes espíritos que vivem a dependência química para se fortalecer e poder, então, seguir este caminho da recuperação. Estes grupos, eles se chamam apoio fraterno. O apoio fraterno, ele é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação Médico Espírita do Brasil, ou brasileira, perdoe-me, agora não me vem na mente correto, em parceria com a Associação Médico Espírita de Santo Ângelo. Então, o Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, é que coordena a formação e a capacitação dos grupos de apoio fraterno. Quem operacionaliza este trabalho, quem põe para funcionar, é a AME de Santo Ângelo. AME, Associação Médico Espírita. Lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. São os gaúchos que conduzem esse trabalho. Eles montaram lá o primeiro grupo, o Dr. Edson Luiz Cardoso, montou o primeiro grupo há 19 anos. Foi buscar as ideias dos outros grupos e teve a intuição, de adaptar o entendimento da doutrina espírita para poder ajudar estes dependentes.
com a sua especialidade, né, em psiquiatria, né, e apoio à dependência química, então montou com o grupo de voluntários, né, o primeiro apoio fraterno lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E aí começou a desenvolver um processo de capacitar outros grupos, e este trabalho vem se desenvolvendo, né, tanto que hoje já temos 23 grupos de apoio fraterno aqui no Brasil, e mais um no Reino Unido. Então vejam, 24 grupos de apoio fraterno. E até o início deste ano, eu, Cláudio, não tinha conhecimento da existência. Até que a AME daqui de Sorocaba, não é? A Associação Médico Espírita de Sorocaba, né, dirigida pelo Dr. Rodrigo Bassi e a Jane Bassi, né, eles passaram uma divulgação sobre a capacitação do apoio fraterno. Né, e aí eu me dispus a estar fazendo esta capacitação. E quando chegou no dia, né, de fazer a capacitação virtual, né, encontrei outros companheiros da nossa própria casa espírita que também estavam ali, que fizeram esta capacitação. Fizemos isso lá nos meses de março e abril deste ano, e aí é que nós então, nos tornamos, né, trabalhadores espíritas capacitados a formarmos um grupo espírita. E desde então, desde abril, né, estamos estruturando aqui na nossa casa espírita, junto de uma outra casa espírita em outra cidade, inclusive, que também fizeram a capacitação conosco, né, estamos nos estruturando, né, para termos as condições necessárias para, quem sabe, no ano de 2022, nós estarmos abrindo as portas e começando a receber o público, dependentes e codependentes, para poder estarmos fazendo este trabalho de apoio, né? Mais um grupo de autoajuda, ajudando dependentes e familiares, né, neste trabalho de recuperação, sendo feito tudo isto dentro da ótica da doutrina espírita. Então vejam, né, que não sei se vocês tinham este conhecimento dos grupos de apoio fraterno e que as casas espíritas também se envolvem nesta tarefa, porque quem coordena este trabalho é a AME Brasil, não é? A AME Santo Ângelo, e para nós formarmos um grupo de apoio fraterno, nós precisamos de estarmos também subordinados à AME da cidade onde nós trabalhamos. Para nós sermos capacitados para trabalhar, para formar um grupo, trabalhar num grupo para formar um grupo, nós precisamos ser trabalhadores da casa espírita, nós precisamos ser estudiosos da doutrina espírita, não é isso? E aí então a gente pode se habilitar a realizar esta capacitação. Então vejam, né, fica aqui, como foi novidade para mim, né, a divulgação deste trabalho, que é feito dentro de casas espíritas espalhadas pelo Brasil, e que dentro em breve, né, no ano de 2022, nós teremos condições de estar levando aqui para as pessoas que vivenciam esta dificuldade na nossa cidade e, quem sabe, na nossa reunião. Hoje, as reuniões destes grupos de apoio fraterno, eles acontecem virtualmente por conta das casas espíritas estarem ainda fechadas. Mas, não é, posteriormente, não é, quando esta condição da pandemia ela não é, permitir que as casas espíritas voltem a funcionar, não é, habitualmente, né, recebendo o público, não é, o grupo de apoio fraterno aqui da nossa cidade, quando estiver, não é, bem estruturado, ele estará também abrindo as portas para realizar este trabalho fisicamente, não é? Em princípio, nós imaginamos começarmos com o apoio fraterno também virtualmente no ano que vem, mas é muito provável que a gente, em algum momento também de 2022, estaremos fazendo este atendimento fisicamente. Vejam que a doutrina espírita, não é,
é uma doutrina extremamente ou eminentemente consoladora. Ela nos diz, não é? Nos ensinamentos de Jesus transmitido por Mateus: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E tanto dependentes quanto codependentes choram, e muito, gente. É uma situação vivida bastante difícil para o grupo familiar. Não é? Nesta outra passagem de Jesus, não é? Nós aprendemos: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? E dentro destes ensinamentos, o grupo de apoio fraterno, este livro do Divaldo, Vivências do Amor em Família, são recursos terapêuticos que a doutrina espírita proporciona para que nós possamos ser consolados, né, e sermos aliviados, de forma a que nós nos sintamos esperançosos, a fim de vencer a dificuldade, a dor, o sofrimento que trazemos na nossa intimidade. Não é? Jesus é o nosso modelo e guia, mas nós temos, não é, toda a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, a nos auxiliar nesta caminhada. E nós temos os diversos serviços prestados pelas casas espíritas para também nos auxiliarem na realização deste trabalho. Não é? Esta live que vocês estão assistindo nesta manhã de domingo é uma destas formas de tratamento que a espiritualidade oferta, mesmo com os recursos da tecnologia digital, para que nós possamos estarmos entrelaçados vibratoriamente e estarmos nos unindo em Cristo, para que a gente possa se sentir fortalecido para vencer, inclusive, este período de afastamento em que nós não podemos estar dentro da casa espírita. E para tudo existe uma razão de ser, que nós possamos tirar também o aprendizado necessário de por que precisamos viver um período relativamente longo de ausência de dentro da casa espírita. Isto também tem uma razão de ser e é uma possibilidade de aprendizado para todos nós, que possamos refletir nisso. Da minha parte, né, a minha imensa gratidão a todos vocês que dedicaram a vossa atenção e as vossas vibrações aqui para este que vos fala. Que Deus e que Jesus possa nos abençoar a todos, hoje e sempre. Muito obrigado.